Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente a oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Chance a mais para que nós consigamos alcançar o grande objetivo da perfeição moral. Objetivo que cada um de nós persegue desde a nossa criação. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos a companhia e o aconselhamento, rogando nos auxilie para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair mais largos, mais profundo entendimento, novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os nossos corações e sua luz se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Hoje nós estamos iniciando a última parte da leitura do Livro dos Espíritos pela conclusão. A conclusão elaborada por Kardec foi estruturada em 9 tópicos e nós vamos fazer essa leitura em 2 etapas. Essa primeira de hoje, abrangendo os tópicos que vão de 1 até 6, deixa eu confirmar, até o 5, melhor, e uma segunda etapa que pega do tópico 6 e vai até o 9. Muito bem. Essa primeira parte é uma discussão que Kardec empreende contra os argumentos materialistas que antagonizam, que se antepõem, que se contrapõem ao Espiritismo. Então, vou fazer a leitura. Ela é muito clara, muito objetiva. Eu vou tentar fazer pausadamente, mesmo porque estou com uma dificuldadezinha para ler, mas no intuito de que a gente consiga entender perfeitamente a argumentação que Kardec coloca. Então vamos lá. Conclusão, tópico 1. Quem de magnetismo terrestre apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados, que, sob a ação do ímã, se movimentam em todas as direções numa bacia com água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. O mesmo se dá com quem, do Espiritismo, apenas conhece o movimento das mesas, em o qual só se vê um divertimento, um passatempo, sem compreender que esse fenômeno tão simples e vulgar, que a antiguidade e até os povos semi-selvagens conheceram, possa ter ligação com as mais graves questões da ordem social. Efetivamente, para o observador superficial, que relação pode ter com a moral e o futuro da humanidade uma mesa que se move? Quem quer, porém, que reflita, se lembrará de que, de uma simples panela a ferver e cuja tampa se erguia continuamente, fato que também ocorre desde toda a antiguidade, saiu o possante motor com que o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. Pois bem, sabei vós que não credes, senão no que pertence ao mundo material, que dessa mesa, que gira e vos faz sorrir desdenhosamente, saiu uma ciência, assim como a solução dos problemas que nenhuma filosofia pudera ainda resolver. Apelo para todos os adversários de boa-fé e os conclamo a que digam se deram ao trabalho de estudar o que criticam. Porque, em boa lógica, a crítica só tem valor
quando o crítico é conhecedor daquilo de que fala. Zombar de uma coisa que se não conhece, que se não sondou com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar, é dar prova de leviandade e triste mostra de falta de critério. Certamente que se houvéssemos apresentado esta filosofia como obra de um cérebro humano, menos desdenhoso tratamento encontraria, e teria merecido as honrarias do exame dos que pretendem dirigir a opinião. Vem ela, porém, dos espíritos. Que absurdo! Mal lhe dispensam um simples olhar. Julgam-na pelo título, como o macaco da fábula julgava a nós pela casca. Fazei, se quiserdes, abstração de sua origem. Suponde que este livro é obra de um homem, e dizei do íntimo e em consciência, se, depois de o terdes lido seriamente, achais nele matéria para zombaria. Tópico 2. O Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas. Mas, como o materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar o que são, uma prova de que não se consideram muito fortes e têm a consciência a dominá-los, eles se acobertam, os materialistas se acobertam, com o manto da razão e da ciência. E, coisa estranha, os mais céticos chegam a falar em nome da religião, que não conhecem e não compreendem melhor que há o Espiritismo. Por ponto de mira, tomam o maravilhoso e o sobrenatural que não admitem. Ora, dizem, pois que o Espiritismo se funda no maravilhoso, não pode deixar de ser uma suposição ridícula. Não refletem que, condenando sem restrições o maravilhoso e o sobrenatural, também condenam a religião. Com efeito, a religião se funda na revelação e nos milagres. Ora, que é a revelação, senão um conjunto de comunicações extraterrenas? Todos os autores sagrados, desde Moisés, têm falado dessa espécie de comunicações. Que são os milagres, senão fatos maravilhosos e sobrenaturais, por excelência visto que, no sentido litúrgico, constituem derrogações da lei da natureza. Logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, eles rejeitam as bases mesmas da religião. Não é deste ponto de vista, porém, que devemos encarar a questão. Ao Espiritismo não compete examinar se há ou não milagres, isto é, se em certos casos houve Deus por bem derrogar as leis eternas que regem o universo. Permite a este respeito inteira liberdade de crença. Diz e prova que os fenômenos em que se baseia de sobrenaturais só têm a aparência. E parecem tais a algumas pessoas apenas porque são insólitos e diferentes dos fatos conhecidos. Não são, contudo, mais sobrenaturais do que todos os fenômenos cuja explicação a ciência hoje dá e que pareceram maravilhosos noutra época. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção,
resultam de leis gerais. Revelam-nos uma das forças da natureza, força desconhecida, ou, por melhor dizer, incompreendida até agora, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Me desculpem. Assim, pois, o Espiritismo se apoia menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Consequentemente, os que o atacam por esse lado mostram que o não conhecem e, ainda quando fossem os maiores sábios, lhes diríamos: se a vossa ciência, que vos instruiu em tantas coisas, não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, sois apenas meio sábios. Tópico 3. Dizeis que desejais curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Preferíeis que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? A que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, senão a ausência de toda crença? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousaríeis chamar a isto um mal? Duas doutrinas se defrontam. Uma que nega o futuro, outra que lhe proclama e prova a existência. Uma que nada explica, outra que explica tudo e que por isso mesmo se dirige à razão. Uma que é a sanção do egoísmo, outra que oferece base à justiça, à caridade e ao amor do próximo. A primeira somente mostra o presente e aniquila toda a esperança. A segunda consola e desvenda o vasto campo do futuro. Qual a mais preciosa? Algumas pessoas, dentre as mais céticas, se fazem apóstolos da fraternidade e do progresso. Mas a fraternidade pressupõe desinteresse, abnegação da personalidade. Onde há verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Com que direito impondes um sacrifício àquele a quem dizeis que, com a morte, tudo se lhe acabará? Que amanhã talvez ele não será mais do que uma velha máquina desmantelada e atirada ao monturo. Que razões terá ele para impor a si mesmo uma privação qualquer? Não será mais natural que trate de viver o melhor possível durante os breves instantes que lhe concedeis? Daí o desejo de possuir muito para melhor gozar. Do desejo nasce a inveja dos que possuem, mais. E dessa inveja a vontade de apoderar-se do que a estes pertence, o passo é curto. Que é que o detém? A lei? A lei, porém, não abrange todos os casos. Direis que a consciência, o sentimento do dever. Mas em que baseais o sentimento do dever? Terá razão de ser esse sentimento de par com a crença
de que tudo se acaba com a vida? Onde essa crença exista, uma só máxima é racional: cada um por si, não passando de vãs palavras as ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade, mesmo de progresso. Ó vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis quão grande é o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Para o cético, tal coisa não existe. Só a matéria rende ele homenagem. Tópico 4. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade, lei que se funda na certeza do futuro. Tirai-lhe essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Comparando as idades e os povos, pode ele avaliar quanto a sua condição melhora à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e praticada. Ora, se aplicando-a parcial e incompletamente, aufere o homem tanto bem, que não conseguirá quando fizer dela a base de todas as suas instituições sociais. Será isso possível? Certo, porquanto, desde que ele já deu 10 passos, possível lhe é dar 20 e assim por diante. Do futuro se pode, pois, julgar pelo passado. Já vemos que, pouco a pouco, se extinguem as antipatias de povo para povo. Diante da civilização, diminuem as barreiras que os separavam. De um extremo ao outro do mundo, eles se estendem as mãos. Maior justiça preside a elaboração das leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras e não excluem os sentimentos de humanidade. Nas relações, a uniformidade vai se estabelecendo. Apagam-se as distinções de raças e de castas, e os que professam crenças diversas impõem silêncio aos prejuízos de seita, para se confundirem na adoração de um único Deus. Falamos dos povos que marcham à testa da civilização. A todos estes respeitos, no entanto, longe ainda estamos da perfeição, e muitas ruínas antigas ainda se tem que abater, até que não restem mais vestígios da barbárie. Poderão acaso essas ruínas sustentar-se contra a força irresistível do progresso, contra essa força viva que é em si mesma uma lei da natureza? Sendo a geração atual mais adiantada do que a anterior, por que não o será mais do que a presente a que lhe há de suceder? Sê-lo-á pela força das coisas. Primeiro porque, com as gerações, todos os dias se extinguem alguns campeões dos velhos abusos, o que permite à sociedade formar-se de elementos novos, livres dos velhos preconceitos. Em segundo lugar, porque, desejando o progresso, o homem estuda os obstáculos e se aplica a removê-los.
Desde que é incontestável o movimento progressivo, não há que duvidar do progresso vindouro. O homem quer ser feliz e é natural esse desejo. Ora, buscando progredir, o que ele procura é aumentar a soma da sua felicidade, sem o que o progresso careceria de objeto. Em que consistiria para ele o progresso se não lhe devesse melhorar a posição? Quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá ser esta impossível sem a segurança nas relações sociais, segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. Logo, pela força mesma das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para essa senda, o progresso moral. E o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. Tópico 5. Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam ipso facto, por isso mesmo, a força do Espiritismo, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Assim, se o Espiritismo se implanta por toda parte, se, principalmente nas classes cultas, recruta adeptos, como todos facilmente reconhecerão, é que tem um fundo de verdade. Baldados contra essa tendência serão todos os esforços dos seus detratores. E a prova é que o próprio ridículo de que procuram cobri-lo, longe de lhe amortecer o ímpeto, parece ter lhe dado novo vigor. Resultado que plenamente justifica o que repetidas vezes os espíritos hão dito. Não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que contra vós fizerem se tornará a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão à vossa causa. Contra a vontade de Deus não poderá prevalecer a má vontade dos homens. Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais do que fútil passatempo. Ora, como cada um, o que acima de tudo quer é a sua felicidade, nada há de surpreendente em que cada um se apegue a uma ideia que faz ditosos os que a esposam. 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. Primeiro, o da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Segundo, o do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio.
Começou o segundo período. O terceiro virá inevitavelmente. O Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima. Depois que lhe perceberam o alcance. Porque o Espiritismo tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. Aí a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Enquanto a sua influência não atinge as massas, ele vai felicitando os que o compreendem. Mesmo os que nenhum fenômeno têm testemunhado, dizem, à parte esses fenômenos, há a filosofia que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela encontro, por meio unicamente do raciocínio, uma solução racional para os problemas que no mais alto grau interessam ao meu futuro. Ela me dá calma, firmeza, confiança. Livra-me do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isso, secundária se torna a questão dos fatos materiais. Quereis vós todos que o atacais, que o Espiritismo atacais, um meio de combatê-lo com êxito? Aqui o tendes. Substituí-o por alguma coisa melhor. Indicai solução mais filosófica para todas as questões que ele resolveu. Dai ao homem outra certeza que o faça mais feliz. Porém, compreendei bem o alcance desta palavra certeza, porquanto o homem não aceita como certo, senão o que lhe parece lógico. Não vos contenteis com dizer isto não é assim. Demasiado fácil é semelhante afirmativa. Provai, não por negação, mas por fatos, que isto não é real, nunca o foi e não pode ser. Se não é, dizei o que é em seu lugar. Provai, finalmente, que as consequências do Espiritismo não são tornar melhor o homem e, portanto, mais feliz pela prática da mais pura moral evangélica. Moral a que se tecem muitos louvores, mas que muito pouco se pratica. Quando houverdes feito isso, tereis o direito de o atacar. O Espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Sobretudo, porque mostra que essas penas e recompensas são corolários naturais da vida terrestre. E, ainda porque, no quadro que apresenta do futuro, não há que a razão mais exigente possa recusar. Perdão, deixa eu reler. E ainda porque, no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Que compensação ofereceis aos sofrimentos deste mundo, vós, cuja doutrina consiste unicamente na negação do futuro? Enquanto vos apoiais na incredulidade, ele, o Espiritismo, se apoia na confiança em Deus. Ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade, vós lhes ofereceis o nada
por perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele, o Espiritismo, tudo explica. Vós nada explicais. Ele prova os fatos. Vós nada provais. Como quereis que se hesite entre as duas doutrinas? Neste ponto, a gente faz uma interrupção, tem uma mudança de orientação da discussão, né? Na segunda parte. Essa primeira parte está toda voltada para combater os argumentos, né? Os contraditores do Espiritismo, particularmente os materialistas, né? E de uma forma assim, bem, vamos dizer, de uma forma bem racional, bem lógica, bem estruturada logicamente, Kardec vai expondo o Espiritismo tal qual ele se propõe, né? Como uma doutrina moralizante, como uma filosofia que melhora o homem no aspecto mais substancioso do homem, que é o aspecto moral. Ele diz, olha, a satisfação que o intelecto dá se esgota, porque essa satisfação não alcança a relação entre as criaturas. Somente a moralização do homem, né, permite um aprimoramento das relações entre os seres. Né? E é nesse sentido que o Espiritismo se coloca. Não como não como uma escola de fenômenos sobrenaturais, como coisas espetaculares, né? Mas como a síntese, né, da doutrina evangélica que Jesus trouxe para nós. A tentativa do Espiritismo é nesse sentido, simplificar a tal ponto o entendimento da moral cristã, né, que permite ao homem alcançar a perfeição moral. Então, essa primeira parte ele discute nessa direção, se contrapondo àqueles que combatem a proposta espírita sem oferecer nada que lhe seja superior em alcance, nada que seja melhor. Vamos fazer um breve intervalo, né? E nós vamos prosseguir na leitura num segundo momento. Vão ser duas inserções, nós vamos colocar duas inserções, de tal maneira que os irmãos possam ver num continuado ou, né, ver uma parte e depois uma outra parte um tempo depois. 33 minutos, breve intervalo e a gente retoma para concluir essa leitura.